Bom dia pessoal, seja bem-vindo ao canal Roberto Ribeiro. Hoje vou ensinar para vocês uma técnica de estampa que a gente conhece muito como rapport. E eu vou ensinar para vocês a técnica do rapport manual. O rapport, para quem não conhece, não se recorda, né? É uma técnica de estamparia linear que é a repetição das imagens. Então eu posso começar num quadrado de 8 por 8, depois 16 por 16, 32, 64, assim sucessivamente, né? Eu vou aumentando isso. Então o rapport, ele me possibilita o encaixe das imagens de uma forma perfeita para que eu possa fazer uma estampa linear, né? Uma estampa corrida, como a gente fala, nós chamamos aí na estamparia, tá? Então hoje eu vou ensinar assim rapidamente, para não ficar um vídeo extenso, primeiro alguns passos importantes. Um dos passos mais importantes é a organização dessa estampa que eu quero criar. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês, a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo de hoje que eu quero dar, sobre o papel canson. Então a gente vai trabalhar aqui um papel canson, mas pode ser um papel sulfite. Já que estou trabalhando com papel canson, é bacana evitar, é muito importante eu não ficar dobrando muito porque marca, né? Ao contrário do sulfite, que não fica tão marcado. Então vamos lá? Bom, a primeira dica, só pra gente deixar fixado aí no vídeo, primeira coisa importante que eu queria dizer sobre o papel branco é que ele me facilita depois na hora de tratar essa imagem lá no Photoshop ou um outro programa de imagem, né, de edição de imagem. O papel branco me possibilita me facilita depois do meu tratamento de imagem. Outra coisa mais importante aqui é a gente trabalhar com a organização dessa estampa. Bom, vamos lá para a primeira dica de hoje. É como a gente fazer um quadrado rapidamente, tá? Então eu posso pegar aqui, eu estou usando um papel canson A4. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui para fazer rapidamente, então, um quadrado, é a gente dobrar. Não vamos dobrar, né? A gente só vai fazer uma marcaçãozinha, tá vendo, ó? Eu junto as pontas do papel, as laterais, né? Sem dobrar, só pra me fazer aquela marcação. Então, como vocês sabem, dois triângulos formam um quadrado, olha. Então aqui eu posso, como eu não vou vincar, eu posso fazer uma marcaçãozinha aqui e outra marcaçãozinha aqui embaixo. E aí esse pedaço do papel, esse pedaço que eu fiz a marcação, eu vou descartar ele, porque assim fica quadrado, né? Então eu vou cortar aqui esse pedaço que eu marquei. Posso usar um estilete, né? Aqui eu vou usar a minha circular, né? Para cortar. Então, retomando sobre as marcações que eu queria dizer para vocês, que é muito importante. Então você já consegue ver no vídeo que eu fiz aquela primeira dobrazinha, olha, mas sem vincar muito o papel. Então eu já dividi em dois triângulos. Agora, como eu fiz daqui para cá, eu vou inverter, olha, eu vou levar para lá. E vou só fazer uma leve marcaçãozinha, não vou vincar o papel, é só uma marcaçãozinha para eu ter uma noção básica de quadrantes. Então não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas acho que sim, né? Que a gente tem então os quadrantes. Então eu tenho aqui o quadrante superior, inferior, o direito e o esquerdo. E agora, uma das dicas mais importantes do rapport é como a gente vai organizar isso aqui, tá? Então, eu posso até fazer um pontinho aqui, que não vai me atrapalhar, né? Olha, no encontro dos quadrantes. Eu vou usar para explicar o vídeo um stencil
e que vocês encontram inclusive em qualquer papelaria facilmente. Mas uma dica muito importante agora que vocês prestassem muita atenção é como eu vou disponibilizar dentro desses quadrantes a minha estampa. Então, a estampa principal, o desenho, o elemento principal que eu quero, eu colocar em evidência, né, ou maior, né, eu deixar ele mais evidente. Uma outra dica é que como a gente distribui esses elementos. Então é interessante sempre eu distribuir dentro dos quadrantes, né? Então tenho aqui 4 quadrantes, né? E distribuir esses elementos. Não colocar tudo em um quadrante tipo só esquerdo, ou só direito, ou só inferior, ou só superior, ou só centralizar, né? Essa é uma das dicas. Então por isso que é interessante essas marcações que nós fizemos aqui, que dá pra ver no vídeo, né? Da divisão da folha A4. Então aqui era uma folha canção A4, então como vocês viram eu fiz uma marcação e ele ficou 21 por 21, ficou um quadrado. Eu vou utilizar então essa flor aqui, já que nós estamos na primavera, né? E eu vou deixar ela mais evidente, então vou deixar ela centralizada naquela marquinha que eu fiz, olha. Vou deixar ela médio centralizada aqui. Posso centralizar ou posso deixar ela mais próxima do quadrante esquerdo ou direito, né? Mas eu vou deixar ela aqui centralizada, olha. Então vamos lá. Vou contornar então com uma lapiseira, lápis 07, que depois eu posso pintar, né, futuramente. Ou eu posso usar um lápis de cor, várias outras técnicas aí de pintura. Então aqui eu tô contornando as pétalas, né, o miolo da flor. Então é muito importante essa marcação. Então como vocês podem ver no vídeo, eu estou usando um stencil que vocês encontram numa papelaria facilmente. Tem vários modelos aí de stencil. Você pode criar seu stencil também usando um PVC, né, como o meu. Mas aqui eu estou usando esse como exemplo. Bom, então como eu queria que vocês vissem no vídeo, eu fiz o meu elemento principal, que é a minha flor, bem centralizada, respeitando aqui a organização dos quadrantes. A outra coisa muito importante agora é como que eu vou dividir esses elementos. Bom, a outra coisa que eu posso já ou organizar aqui os elementos que eu quero deixar solto, ou eu posso primeiro já fazer o rapport. Mas aqui, então, só pra gente ficar entendido, eu deixei aqui só a minha flor centralizada, então como vocês podem perceber, do lado direito, superior, do lado esquerdo, inferior, né, ficou vazio. Então é sempre importante numa estampa eu pensar agora nos outros elementos e preenchendo esses quadrantes, tá? Então vamos lá, eu posso usar o meu mesmo stencil, né, para fazer o meu quadrante, evitar coisas pequenas, porque já que a gente está falando de coisas manuais, evitar coisinhas pequenininhas, porque depois quando eu dividir esses elementos, eles ficam difíceis, né? Então eu vou colocar aqui, olha, nesse quadrante mais uma pétala solta, né? Ou posso colocar um arabesco também, olha. Vamos colocar então aqui nesse meu quadrante do lado direito um arabescozinho, porque ele não é pequeno, né? Olha, dá pra ver que ele é grande e depois não vai atrapalhar na hora de eu fazer a minha divisão aí pro meu rapport. Então, como vocês podem ver, eu estou começando a distribuir meus elementos. Posso colocar um outro arabesco aqui, olha, nesse outro quadrante. E vou distribuindo isso de uma forma que não fica muito poluído e que o meu elemento principal, que é a flor, ela também não desapareça, né? Senão depois ela acaba desaparecendo aí nessa estampa.
Bom, eu coloquei aqui dois arabescos, né, nesses elementos. Então a gente tem um quadrante aqui, esse outro quadrante vazio. Vamos colocar aqui então uma pétalazinha que eu achei muito bacana, ó, solta, aleatória. Nesse outro quadrante, posso centralizar. Ah, e eu não posso esquecer que eu não posso deixar isso muito próximo um do outro, os elementos muito próximos, que depois isso dificulta o meu rapport, tá? Evite colocar os elementos muito próximos um do outro, elementos muito pequenos também, a dica que eu dou. Então, olha, esse é um bom, olha, eu vou organizando meus elementos nos quadrantes. Aqui no meu quadrante inferior também, olha, eu posso colocar uma outra pétala aleatória, né, solta. Posso deixar centralizado, posso organizar na folha da forma que eu quiser. Lembrando que depois disso vai ser dividido essa folha, então eu tenho que sempre organizar de uma forma aleatória, mas sem perder aquela ideia, aquela dica inicial de que é você não poluir muito também os seus desenhos. E aqui nesse cantinho vou finalizar, olha, com mais um arabesco. Não deixo muito próximo os elementos, porque isso atrapalha no rapport e também não fica muito poluído. Eu gosto de um rapport mais clean. Então, olha, distribuí os elementos. Percebe que meu elemento principal ele tá em destaque e também não ficou muito poluído, tá? Bom, agora uma vez que eu decidi é isso que eu quero, né? Embora não tá finalizado, vocês vão dobrar a folha ou marcar ou vincar, né? Mas sem, como eu disse, né? Sem vincar muito aqui, porque a gente está trabalhando com papel canson e o canson ele vinca de uma tal forma que depois eu não consigo tirar, ele faz umas marcas que depois eu não consigo eliminar, fica difícil para mim eliminar lá no Photoshop. Bom, então eu fiz a marcaçãozinha aqui para dividir ao meio. Então aqui já começo a fazer o meu rapport, tá? Então o meu rapport aqui, então olha, eu vou cortar ao meio, separando o meu rapport. Então, o que eu vou fazer agora? O que está do lado direito e do lado esquerdo, eles vão se inverter. Eu passo esse para o lado esquerdo, e o que estava do lado esquerdo, ele vem para o lado direito. Isso é a primeira dica, não, né? Na realidade, é assim que se faz um rapport, nem que seja ele no computador. Eu tenho que trocar os elementos de lugares, então eu troquei o direito no esquerdo, o esquerdo pro direito. E aqui, olha, eu vou virar atrás, como a dica ela é toda manual, e é essa a ideia do vídeo, é fazer manualmente, para quem aí não tem acesso a Photoshop, a computador de edição de imagem. Outra dica é você colocar um durex bem aqui no meio, bem centralizado. Depois que você viu que está bem organizadinho, bem centralizado, aí você distribui o durex ou uma fita crepe para as outras abas maiores, né? De uma tal forma que você consegue deixar bem coladinho, bem próximo, o mais próximo possível. Bom, então aqui eu troquei, como vocês conseguem ver, eu já troquei de direito para o esquerdo. Agora eu vou dividir mais uma vez ao meio, né, depois de ter dividido a folha. Vou fazer aqui um vinco, que fica mais fácil, né, para eu achar aí a divisão.
Mas eu posso também usar a régua, para quem é mais perfeccionista, posso usar a régua também. Então tô brincando aqui, que é onde eu vou cortar, né? E venho aqui com a minha faquinha circular, vou cortar com a minha faquinha circular, mas pode ser com estilete. Então o que estava em cima vai para baixo, o que estava embaixo vai para cima, né? Lembra, isso aqui estava em cima, esse está em cima e estava embaixo. Então eu só vou trocar eles de lugares, ó. Passo isso para baixo. E aí, vamos centralizar bem aqui a folha. Se tiver dando uma rebarbinha, como vocês estão vendo aí no vídeo, o que vocês podem fazer, como isso vai atrapalhar depois a emenda perfeita, vocês podem eliminar. Porque como aqui a gente fez, eu estou usando uma folha canson, né? Então pode ser que tenha uma diferençazinha aí, ó. Pode tirar essa rebarba. Quanto menos defeito eu tiver nessa emenda, me facilita depois na hora da montagem. Então, superior com inferior, centralizo bem aqui, coloco meus bem no meio, bem centralizadinho, bonitinho. E aí, na hora que eu tiver certo do que tá centralizado, eu coloco então um durex aí no meio. E aí depois que eu tiver certo disso, eu coloco um durex maior. Só vou deixar aqui mais próximo, tá? Um pouquinho, que depois me dificulta lá na hora de fazer no Photoshop. Esse é o lado bom da gente usar o durex, né? Deixar aqui mais próximo aqui, ó. Então depois que eu tiver certeza que estiver bem centralizado, aí eu colo. Então viu que eu coloquei pouco durex, mas aqui no meio pra gente colar, centralizar. E aí do outro lado eu tenho então a divisão da folha. Como vocês podem ver, meus elementos eles ficaram bem distribuídos nos quadrantes. Aqui eu percebi que ficou um espaço, né? Posso completar isso aqui com outro elemento. Vamos colocar aqui então, olha, um outro elemento, uma folha, né? Uma pétala, melhor, uma folha mesmo, né? Uma folhazinha solta. Lembrando que eu não posso remontar essas folhas e nem colocar muito perto da borda. São as dicas que eu dou para ser um bom rapor. Não ficou poluído o meu rapor, também não ficou muito limpo. Se eu quiser colocar mais elemento aqui eu posso. Olha, eu posso até colocar um arabesco, mas o que acontece? Ele vai ficar muito perto da borda. Isso vai ficar difícil depois pra gente fazer e depois o encaixe. Vou colocar esse aqui, arabesco aqui, que ele não é tão pequenininho. Posso organizar da forma que eu quiser. A ideia é fazer... brincar de estampa, se divertir com a sua estampa, tá? Faça da forma que você achar mais bonito, mais interessante. Então vou deixar aqui montar esse arabesco aqui, que ele não é tão pequeno. O porquê que eu tô insistindo muito na questão de elementos pequenos? Porque a gente está fazendo, a dica de hoje é como a gente fazer isso manualmente. Então se eu fizer isso com elementos muito pequenos, isso vai dificultar
na hora que eu for replicar essa minha imagem. Então, só para finalizar o nosso vídeo, né, é muito importante eu já eliminando essas rebarbinhas, olha. Então, posso colocar aqui minha serra circular, minha régua, né, e tirar essas rebarbas, se ficou alguma rebarbinha. Porque como a gente trabalha com, eu estou fazendo com papel canson, ele é meio grosso, e aí ele acaba gerando essas rebarbas. Então aqui vamos eliminar as rebarbinhas. Bom, então é só pra gente finalizar então aqui o vídeo. Vocês perceberam que os meus elementos eles ficaram bem distribuídos. E só para finalizar, o que estava então em cima ele veio para baixo, o que estava na direita ele foi para a esquerda, o que estava da esquerda ele foi para a direita. Agora eu posso ou pintar esses elementos já, né, já pintá-los, ou eu posso fazer isso digitalmente. Como aqui a gente está trabalhando com rapport manual, então eu posso pintar, mas nada me impede de fazer isso digitalmente. A dica de hoje desse vídeo seria como fazer então um rapport rápido, simples, sem nenhuma dificuldade aí para depois a gente replicar. Bom, então eu queria só trazer para esse vídeo essas dicas mais importantes. Quero falar sobre a disponibilização, como disponibilizar os elementos nos quadrantes, sem poluir, sem deixar o meu elemento principal, que é a flor, em evidência. E a dica do papel, né? Que eu estou usando um papel branco que depois facilita a minha edição. Aqui eu vou usar um papel canson porque é um papel que a gente utiliza muito na aula de composição, de desenho. O canson é uma dos papéis mais utilizados aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí eu volto aí no segundo vídeo, no segundo momento, para mostrar como ficou esses elementos depois replicados. Então, esse é o primeiro vídeo de como organizar os elementos na folha e de como transformar isso em rapport. Aqui eu já tenho um rapport de 21, né, como vocês podem ver, de 21 por 21. E o rapport, provavelmente vocês devem estar se perguntando, tem que ser quadrado? Tem que ser quadrado, né? Porque esses elementos, os quadradinhos, eles vão se encaixando, né, nas laterais, na parte de cima, na parte de baixo, nos cantos, de uma tal forma que eles vão se encaixando para eu conseguir uma estampa linear. Se eu fizer isso retangular, eu não consigo fazer um rapport. Então tem de ser quadrado. E aqui, como vocês podem ver, eu usei elementos bem distribuídos e de uma forma não muito poluída, para ficar um rapport também clean. E uma outra dica importante, eu usei aqui o canson branco para não ficar difícil depois da minha edição. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje do vídeo. Se inscreva lá no canal Roberto Ribeiro Atelier e até o próximo vídeo.